gente, tudo bom? Meu nome é Beatriz e hoje é dia 12 de outubro, dia das crianças, e eu tô aqui para falar um pouco sobre anfíbios. Mas Bia, o que você vai falar de anfíbios no dia das crianças? Você vai falar alguma coisa relacionada? Mas é claro que eu vou falar algo relacionado a anfíbios. Os anfíbios também possuem as criancinhas deles, os nenéns, e eles são chamados de girinos e também de imagos. Bia, que diabos é imago? Eu sei que muita gente que tá aqui não faz ideia do que é imago, fala que é imago. O pessoal só conhece girino e sapo. Sapo, girino, mas imago é aquela fase intermediária que fica entre o girino e a fase adulta do sapo, rãs e pererecas. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre a metamorfose. Faz parte do ciclo de vida da maioria dos anfíbios anuros, que são sapos, rãs e pererecas. A primeira fase é a fase de girino, a fase larval. A segunda fase é a fase de imago, que é a fase intermediária. E a terceira e última é a fase adulta, que é a última de todas elas. E como hoje é dia das crianças, eu vou focar mais nas duas primeiras fases de desenvolvimento dos anfíbios anuros, que são sapos, rãs e pererecas, que é a fase de girino e a fase de imago. Vou começar falando da fase de girino. A fase de girino é a primeira fase de desenvolvimento dos sapos, rãs e pererecas, que também é conhecida como fase larval. É caracterizada pelo aquele corpo redondinho, com aquela cauda longa. Parece até um peixinho, mas não é um peixinho. E nas primeiras fases, eles não possuem patas desenvolvidas. Ele é mais caracterizado, esse grupo dos girinos, com essa característica que eu falei. Aquele corpinho redondinho e a cauda longa. Mas há outros estágios e fases dentro da fase de girino que ele começa a aparecer uma patinha ali, outra patinha aqui, entendeu? O corpo vai crescendo, enfim, ou diminuindo, depende. O famoso depende da biologia. Você falou depende, você já pode receber o diploma de biólogo. Parabéns, você já virou biólogo. Enfim. E também outra característica dos girinos é que eles possuem respiração branquial. Eles ainda respiram por brânquias, assim como os peixes. Até que eles vão desenvolvendo e indo para aquelas fases um pouco mais avançadas de girino que eu falei. Vai aparecendo uma patinha ali, uma patinha aqui, daqui a pouco ele tá com as quatro patas. E ele começa a se aventurar a subir no ambiente terrestre. Aí ele vai subindo ali e tal e vai desenvolvendo um pouco mais, vai diminuindo a cauda, vai desenvolvendo a cabeça e aí ele entra numa fase de transição conhecida como fase intermediária, que é a fase de imago, que está entre a fase de girino e a fase adulta, que dá para dizer que é o adolescente dos anfíbios anuros, dos sapos, rãs e pererecas, enquanto os girinos são os nenéns. E nessa fase intermediária, nessa fase de imago, eles acabam perdendo a respiração branquial e aparece a respiração cutânea, respiração pela pele. E também começa a desenvolver um pouco mais a respiração pulmonar, que também é presente nos anfíbios adultos. E nessa fase eles parecem um mini sapinho adulto com cauda. Ele ainda possui cauda nessa fase intermediária e possui quatro patas desenvolvidas. E essa cauda ela vai diminuindo gradativamente até ela desaparecer. Até que então ele finalmente vira um adulto completo, que não tem mais cauda, mais nada e não é tão dependente da água como ele era antes. Então, gente, essas são as duas fases que eu falei aqui por causa do Dia das Crianças, que é a fase de girino, que são os nenéns dos sapos, rãs e pererecas, e a fase de imago, que é aquela fase adolescente que não sabe se é adulto, se é criança se é adulto, tá naquela transição muito louca, né? Que todo mundo aqui já passou, quem é adulto ou tá passando, enfim, essa fase de transição. Lembrando, gente, nem todos os sapos, rãs e pererecas possuem a fase larval, passam pela fase de girino. Como assim, Bia? Alguns possuem desenvolvimento direto, ou seja, eles já nascem mini sapinhos, pequenininhos, fofinhos. Um exemplo são sapinhos do gênero Brachycephalus, que são sapinhos muito fofos, amarelinhos, laranjinhas, que tem aqui na Mata Atlântica, chamado pingo de ouro, sapinho pingo de ouro. Um exemplo é o Brachycephalus efipium,
ou vários braquicéfalos, a maioria dos braquicéfalos são nessa coloração. Não é à toa que o nome em inglês dele é Pumpkin Toadlet ou Pumpkin Frog, para muitos entenderem, porque para quem não sabe, tem uma coisa muito louca. Muita gente acha que frog tá falando sobre sapos. Na verdade, frog, a tradução correta seria rã. E toad significa sapo. Toad, sapo, frog, rã. Então, é meio louco, porque a gente geralmente aprende que frog é sapo. Mas na verdade, frog é rã. Então, o nome, como eu falei, desse sapinho que eu falei do Brachycephalus, é Pumpkin Toadlet. E pumpkin é abóbora. E abóbora é de que cor, gente? Quando a gente pensa em abóbora, não explodiu. Voltando. Pumpkins é abóbora. E abóbora é de que cor, gente? É aquele laranja. E esse bichinho é laranja igual a abóbora. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu não sei se eu vou conseguir postar no Dia das Crianças, porque já é 4 horas da tarde. E eu vou sair para me divertir. É claro, eu posso. Não trabalho hoje, estou à toa, fiz um vídeo aqui para vocês e eu também vou curtir minha vida, dar um rolê. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que é um tema legal. Muita gente não conhece principalmente o termo imago. Muita gente pula essa parte de imago, é girino e sapo. Não tem essa parte de transição, não sabia o nome. E também, muita gente acha que todos os anfíbios, anuros, sapos, rãs e pererecas têm desenvolvimento por metamorfose, passam pela fase de girino, mas na verdade não. Há exceções. Como eu falei, o depende do biólogo, depende, tudo depende. Nada dá pra dizer ao certo, tipo, é isso e pronto na biologia, na ciência. É muita coisa que muda, que tá... A ciência está em constante transformação, né? Então, não tem como falar, é isso e pronto. Amanhã pode ser outra coisa. A verdade, o fato pode ser outro. Enfim, feliz Dia das Crianças para vocês ou feliz Dia dos Girinos para vocês, fica melhor. Feliz Dia dos Girinos, pessoal.